Oi, pessoal, começando mais um TV Síntese Semanal. Eu sou o Rafael Buco e a Miriam aqui não está lá do outro lado em Brasília. Como vai, Miriam? Olá, como é que vai você e todos que nos assistem? Prazer voltar aqui para a gente falar um pouquinho das movimentações da semana, né? Diga lá, Rafa, o que que você achou mais importante para a gente destacar? Teve um monte de coisa interessante. A gente vai falar nesse episódio aqui da China Telecom, por exemplo, que falou com a gente em exclusividade. A gente vai falar do plano de reestruturação que a Oi apresentou aditivos. A gente vai falar de roaming permanente, que também a Anatel teve uma decisão importante aí a esse respeito. Aí a gente vai falar da Claro, que também está emitindo debêntures aí num valor bastante alto para construir rede. E a gente vai começar pela licitação da Caixa, uma matéria que eu fiz ontem, né? A Caixa Econômica Federal abriu uma licitação de nuvem, de contratação de nuvem única, por 123, 124 milhões de reais. E aí, quem participou dessa licitação? Bom, tinha vários interessados. A Claro participou, a Atos e a CTIS. É uma licitação, Miriam, interessante, assim. A Caixa conseguiu um deságio bastante grande, principalmente por parte da CTIS, que aparentemente deu o menor lance, só que a CTIS apresentou uma proposta de multi-cloud, por exemplo. O edital o tempo todo fala no singular, fala em nuvem única. Então, a expectativa aí dos demais concorrentes de que haja uma desclassificação e que, no fim, esse edital possa ser vencido por quem está em segundo ou em terceiro lugar, que no caso são, claro, Atos, por exemplo. Mas também, o que aconteceu? Esse edital ele atraiu 21 interessados, por exemplo. E aí, esses interessados, só 9 apresentaram o lance no final das contas. O que aconteceu nesse caminho? Assim, é comum ter uma desistência tão grande, mais da metade dos interessados desistirem? Me falaram que não, em licitações de nuvem assim não é comum. E o que aconteceu foi que a Caixa mudou a regra do edital no meio do jogo. Assim. Eles soltaram um primeiro edital que tinha um cálculo lá de valor das USNs, das unidades de serviços em nuvem, que é uma métrica que eles usam. Tinha esse cálculo lá colocado na primeira versão, perguntaram se estava tudo bem, se estava tudo certo nesse cálculo. Eles lançaram uma segunda versão do edital sem o cálculo. Aí, quem estava mais interessado nesse edital perdeu a referência, ficou sem saber, afinal, que preço que a gente vai poder ofertar ou não, porque não tem o cálculo aqui que a própria Caixa fez para chegar nos valores, né? E aí, tanto que aconteceu que foi o seguinte: a maior parte das ofertas que apareceram nessa licitação foram para uso da rede da nuvem do Google. Por quê? Porque o Google é a única empresa, o único provedor de nuvem no Brasil que cobra em reais. Então, é a oferta mais, como é que, digamos assim, mais estável diante do tradicional, da USN tradicional, que é cobrada em dólar, e daí tem qualquer impacto sobre custos externos que as nuvens têm relação, né, são de empresas estrangeiras, acabam sendo absorvidas nesses contratos que estão em dólar. Como não tinha, como esse cálculo foi retirado, aí no fim essa licitação acabou tirando o interesse de muita gente, ficaram muito poucos concorrentes lá no final. Mesmo assim, teve um deságio bastante grande, foi uma coisa O interessante. pedágio é muito alto, né, Rafa? De 123 cair, ó, o melhor lance cair por 40 e poucos, enfim, é interessante saber. É óbvio que o poder público é sempre bom, mas preços muito baixos normalmente tendem a dar problema porque não consegue entregar, né? Eu li essa matéria, há problema, né, na questão da multinuvem, a Caixa, deve ser um contrato, quer dizer, é um contrato muito grande para um cliente muito importante, né? E Uhum. interessante que eu achei também que os três que estão na final são dois Google, você explicou por quê, né? A AWS e a Huawei, né? Como aí também começando a entrar de uma forma importante. Ela está apostando muito no segmento de nuvem aqui no Brasil, né? E a título de curiosidade só, porque assim, eu nunca testemunhei algo tão intensivo como eu vi nessa licitação, o uso de robôs na licitação. Assim. Na hora de dar os lances, Claro e Atos ficaram lá dando lances assim com 3 segundos de diferença, sabe? Aí diminuía Sim. muito pouco o valor. Assim. E foi tão curioso que assim a CTIS deu o menor lance de 50 milhões
e depois continuou quase uma centena de lances de Claro e atos muito Porque elas maiores. estão entendendo que os concorrentes são as duas, né? Que a proposta CTS é tão É. inviável que que ela nem dá E muita estava bola, né? automatizado lá, o robô está preparado para dar lance, mas não necessariamente para entender que um lance muito mais baixo pode ter impactado já o resultado final, né? E a É. própria CTIS, que deu um lance mais baixo, depois reduziu o Mas lance abaixou mais sem ainda, né? necessidade. É, E porque a inteligência enfim, artificial não é lá tão inteligente, mas vamos lá, né? exatamente. Exatamente. E já Bom, que a gente falando então falou. de Claro, acho que uma coisa bacana é a debênture que foi aprovada, né? Tá, como é debênture incentivada, é um valor importante, 5 bilhões e 600. Por quanto tempo, hein, Rafa? Não sei, 2, 3 anos? 5 anos. 5 anos. É muita coisa, é muito investimento, significa muito banda larga aí que a Claro vai colocar para tanto rede móvel, 5G, como rede fixa, né? Acho que vale a pena lembrar que a debênture incentivada hoje que existe, ela é incentivada para quem compra o papel da empresa. Mas há um projeto de lei que está para ser, acho que já foi aprovado, está para ser sancionado pelo governo, então estão se mexendo para aprovar rápido, no qual a debênture incentivada vai incentivar o emissor do papel. É mais um estímulo para o investidor investir na infraestrutura brasileira. É interessante, está para ser quase aprovado o projeto, né? Isso. E daí, e no caso desse debênture incentivada da Clara, ela não tem que emitir 5 bilhões de uma vez, ela pode ir emitindo aos Ah, poucos, ao longo desses 5 anos, aí vai da estratégia do CFO de colocar esse dinheiro na rua, essa dívida aí na rua para é. construir a rede deles, tá? Bom, falando de Uh, operador, então, Oi, mais um lance. Semana que vem temos o grande dia, ou semana D para Oi, se TCU resolve fechar ou não. Mas ela apresentou alterações na proposta dela, né, Rafa? Fala um pouquinho da principal coisa. Para mim foi que eles estão entregando mais para quem continuar na coisa. Estão dando mais, estão entregando mais coisa para eles, né? E tá, parece que está querendo já vender pagos e os pendurucários que ela ainda tem, né? Fala um pouquinho. Pois é, eles colocaram nessa apresentação aí que a qualquer momento eles podem vender uma série de empresas, aí eles listaram lá 12 empresas, 12 ativos. Tem, por exemplo, a Pago, que é meio de pagamentos, tem a Serrede, tem aí participação na Farol, tem Timor, tem um monte de empresa que eles são associados, tá? Algumas empresas não são empresas necessariamente ativos, são participação que eles têm, ou mesmo títulos são empresas que têm dívida, e daí não sei o que eles vão vender, mas eles vão vender. A Farol, por exemplo, eles têm participação na Farol. O que a Farol tem? A Farol tem ações da É Oi. só dívida, né? Eu Então, acho. né, exatamente. O que Vender eles vão nada, né? vender? Tem a possibilidade da Farol vir a ganhar judicialmente em Portugal Aham. um valor aí bastante grande do Banco do Espírito Santo que faliu. Mas também, entendeu? Então, assim, são ativos que eles falaram, a gente pode vender a qualquer momento, mas que valor que tem esses ativos? É algo que a se ver. O que tem ali, a CE de Pago Soluções, são ativos mais interessantes, né? Outra coisa que você falou eles negociaram, eles estão em negociação ainda com as ECAs, com o China Development Bank, por exemplo, com os bond holders e com quem aportou dinheiro novo ano passado. O que eles fizeram? Em vez de pagar tudo em 2030, eles estão falando que eles vão pagar em duas tranches, né? Então eles vão começar a pagar, eles antecipam um pouco o pagamento. Então eles flexibilizam esse pagamento para quem colocar dinheiro novo no novo plano de recuperação judicial. Eles continuam pedindo os mesmos valores, 450 milhões de dólares, para os credores atuais que entrarem para reestruturar sua dívida, e 200 milhões daqueles que fizeram o empréstimo emergencial no passado. Então dá 650 milhões. Isso o valor não muda. O que muda é quando eles começam a pagar, que já seria aí antes em 2028, depois de 2030, e daí parcela um pouco, fica menos pesado, digamos assim, para os credores. Eles deixam destacado que daí é um trabalho em andamento. Então, assim, não foi firmado esse acordo. Isso é negociado, aparentemente interesse, mas ainda pode mudar até o dia 25 de março, como você falou. Semana que vem aí vai ter o dia D, dia 23, resultado lá das negociações no TCU. E daí no dia 25 tem a Assembleia de Credores, onde vão decidir se aprovam ou não essa nova mecânica. Bom, falando Tá? de coisas do passado, vamos falar de coisas do presente e futuro, né? China Telecom é a maior operadora global do mundo em termos de cliente, né? Ela tem quase, não sei, mas certamente mais de 500 milhões de usuários na China. Ela é a primeira operadora na China. A China tem três prestadores de serviço também, tanto para fixo quanto para móvel, apesar de ter um número muito grande de clientes, mas
os preços lá são muito pequenininhos, né? Assim, a rentabilidade lá é pequena, mas enfim, é uma operadora poderosíssima. E ela veio para o Brasil, não precisa de licença, ela não está disputando frequência, não está fazendo nada, ela está entrando no mercado corporativo, né, Rafa? Então, diga aí um pouquinho quais são os planos dele. Você conversou com o CEO. Isso. Eu fui no evento que teve essa semana Capacity Latam e a gente conversou, estava ele lá, o CEO, Denis Monteleone, e a gente conversou um pouco, ele contou um pouco mais da China Telecom. A China Telecom, na verdade, já está no Brasil já faz alguns anos, tá? Ela fornece serviço aí para empresas chinesas e para outras multinacionais que precisam, por exemplo, chegar no mercado chinês, né? E aí, né, todos sabemos, tem o grande firewall da China, esse tipo de coisa, e aí uma operadora chinesa consegue lidar com esse firewall de uma forma mais, enfim, facilitada, digamos assim, não sei se esse é o melhor termo. De qualquer forma, assim, eles já têm 23 POPs no Brasil, até o final desse ano eles vão terminar o POP lá em Fortaleza, para fazer de Fortaleza deixar de ser um local onde só o trânsito chega e já é destinado para São Paulo, então eles querem que o POP ele tenha uma participação, seja um lugar onde seja possível já comercializar o trânsito IP, por exemplo, que eles fazem, e eles estão interessados no mercado brasileiro, assim, eles querem entrar no agro aqui com parcerias com a MVNO para vender IoT, sempre no B2B, né? E eles estão interessados também, buscando se pode fazer uma fusão, uma compra com alguma empresa de serviços para aumentar a oferta de serviços que eles têm na área de TICs. Tem uma Tá? história interessante já sobre a China Telecom. Eles estão aqui há muito tempo, mas assim, sempre muito discretos, né? E com algumas operações muito pequenas, e parece que agora eles querem ampliar a operação. Mas há alguns anos atrás, com aquela dificuldade do início do movimento dos provedores regionais de internet, de conseguir link, naquela época eles pediam era link, né, para poder conectar, e havia ainda muita. A agência não conseguia entender o que que era, e enfim, aquela coisa para a competição começar. A China Telecom foi uma das grandes alternativas dos ISPs para os seus links para começar a Uhum. competição. Assim, ela entendeu que havia um buracão aí e começou a vender capacidade de rede, link só, né? Link para esses caras. E foi bem É, interessante. A partir de então, o movimento acordou porque ela estava é. bombando. E continua sendo, viu? O CEO falou isso, falou, olha, os nossos clientes prioritários aqui são os ISPs, olha, e tem esse mercado potencial das empresas chinesas de quem quer Aham. chegar na China. Tanto é que esse POP lá em Fortaleza é pensado mais nos ISPs do que em qualquer outro tipo de cliente, por exemplo. Tá? Aham. Tem outra É coisa que eu isso. gostaria de. Não, eu vou falar Acabou? outra coisa rapidinho do roaming permanente, Miriam, se Vai. me permite rapidinho, tá? Porque essa é uma questão também que movimenta aí muitos interesses. E a gente falou, por exemplo, de gente que está interessada em MVNO, de IoT e tal. O que é? O roaming permanente é aquela coisa, quando uma empresa, quando um celular, um chip móvel está estacionado em uma rede que não é a de origem por muito tempo. Aí ele é classificado como roaming permanente. O que acontece? Operadoras da rede de destino não querem que essa empresa fique muito tempo né, estacionado. É melhor que eles migrem para a sua própria rede, por exemplo. Né? A Anatel autorizou a Claro e a Vivo a desligar, a desconectar os chips de roaming permanente que fiquem estacionados por mais de 90 dias não consecutivos ao longo de um ano dentro da rede delas, tá? E por que isso é importante? Porque tinha uma regra da Anatel que falava que o roaming permanente era considerado só em 90 dias consecutivos. Agora é 90 dias espalhados ao longo de um ano. E o resultado disso vai ser uma revisão dessa regra. Isso vai chegar, a área técnica vai ter que elaborar, junto com as operadoras do mercado brasileiro, mudanças para que esse estacionamento, esse acampamento na rede seja revisto ao longo de um prazo maior, porque só os 90 dias consecutivos estava permitindo que uma empresa ficasse um tempinho numa rede, aí mudasse para outra, aí mudasse para outra, e no fim dava quase o ano inteiro, ficava o ano inteiro lá estacionado numa área sem ter a rede daquele local. A grande questão para o regulador é isso, né? Ele tem que estimular a construção de rede, né? E o homem, se você ficar muito tempo pendurar na rede de alguém, você não precisa construir, né? Se o serviço está funcionando. Então, o estímulo à construção de rede continua sendo uma das bandeiras aí, daí mesmo do foco da Anatel, né?
Bom, antes da gente terminar, eu queria convidar todo mundo. Nós vamos fazer o nosso primeiro evento do ano, já estamos em março, então que é o Agroti, que essa é a 10ª edição, agora é na próxima quarta e quinta-feira. Vocês podem se inscrever, é online, gratuito. E estamos com uma coisa, muita gente bacana. Temos o Ministério como é que é? O MAPA, né? Todo mundo chama de MAPA, da Agricultura e Pecuária, temos FAO, temos vários fundos, temos muitos produtores, temos toda a indústria de conectividade, claro, TIM. Vivo, temos o pessoal dos satélites para falar tanto do satélite geoestacionário como de órbita baixa, e temos muitas soluções. Agora, finalmente, o agro vai mostrar um pouco que está se avançando mesmo na construção do ecossistema, né? O avanço aí da produtividade, e tal. O tema desse ano está muito focado na questão climática, carbono, bioeconomia, umas coisas mais, umas ondas aí mais importantes, e como é que o agro se situa aí nessa todo o ambiente. É quarta e quinta da semana que vem. Entrem lá no nosso site, são bem-vindos em assistir nosso debate. É É isso. isso aí. Estaremos lá transmitindo e apresentando, né, Miriam? Então, obrigado, gente. E a gente volta semana que vem na sexta também com mais um TV Síntese semanal, né, Miriam? Até lá. Até lá. Uma versão. Tchau, tchau.